Sabe ler e escrever? Sei. Jura dizer a verdade e guardar segredo? Juro. Muito bem. Pode sentar-se. Não escreveu acerca da ressurreição de certa pessoa defunta e de vários sucessos futuros em que a dita pessoa defunta tinha de intervir, ressuscitada antes da ressurreição universal? Haverá 5 anos, quando estava em Cametá, aldeia junto do Pará, escrevi uma carta ao padre André Fernandes, confessor da rainha, na qual pretendi provar, primeiro, que Bandarra, nas suas trovas, escrevera com verdadeiro espírito profético, embora não o tivesse por profeta canônico. Mas esse Bandarra não era um judeu e visionário? Segundo, que esse honrado sapateiro profetizara acerca de Dom João IV alguns factos já sucedidos e outros futuros. Terceiro, que colhendo-se desse livro, será o rei o autor dessas coisas e tendo já falecido, devia Deus ressuscitá-lo antes da ressurreição universal. E não pregou alguma vez essas coisas que acaba de confessar? Haverá 8 anos, estando o rei Dom João IV nos passos de Salvaterra gravissimamente doente e já desconfiado dos médicos, lembro-me de ter dito que, segundo Bandarra, ou Sua Majestade não havia de morrer, ou se morresse, ressuscitaria, a fim de obrar as coisas que lhe faltava ainda a fazer, conforme os vaticínios do dito Bandarra. Isto mesmo repeti quando preguei na Capela Real em ação de graças pelas melhoras do rei. E ainda no Maranhão, ao pregar nas exéquias do monarca. Mas haverá 3 anos, também no Maranhão, em 5 ou 6 sermões, por ocasião de pestes e guerras, falei em vários castigos e felicidades futuras, iminentes sobre a Igreja Católica, conforme diversos lugares da Sagrada Escritura. Fica intimado a não sair de Coimbra sem licença do Santo Ofício. Peço que não me obriguem a vir à mesa antes da minha completa convalescença. Cuide muito em suas culpas. Não tenho culpas para confessar. Aos impérios que têm havido, se deve juntar ainda mais algum? Segundo a interpretação da visão da estátua de Nabucodonosor da Bíblia, que se apresentava com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés uma parte de ferro e outra de barro, isto significava a existência de 4 impérios. O dos caldeus, o dos persas, o de Alexandre Magno e o dos romanos. E o outro, o 5º império do mundo de que falais, quando e em que parte do mundo irá aparecer? Quanto a esse, pelas leituras que tenho, parece-me que há de começar com a extinção do alemão, vulgarmente chamado romano e pertencente à Casa de Áustria. Uma qualidade trai sempre. Será romano mais do que nenhum outro, e durará até a vinda do Anticristo, cujo império será o último antes de se acabar o mundo. E à frente desse 5º império estará Dom João IV ressuscitado. Mas tal não é a doutrina ortodoxa acerca da interpretação da estátua de Nabucodonosor, segundo a qual o 5º império deve ser do Anticristo, sendo o 4º dos romanos, que depois da vinda de Cristo ficou sendo do Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja. Se eu pregar onde agora me não querem ouvir, não deixara de representar aos reis ou a seus ministros o exemplo nunca assaz louvado de Baltazar e o prêmio que tirou Daniel da verdade e constância com que interpretou as suas letras. Baltazar viu escritas na parede 3 palavras: Mané, Tessel, Fares. Chamaram o profeta Daniel, que as interpretou. Deus contou os dias do teu reinado e pôs-lhe termo. Pesou as suas obras e achou as faltas de peso. E dividiu o teu reino. Assim te fala Deus,
Disse o profeta. É que estes hereges das leis são os aplaudidos de letrados e os reputados por doutos. E, pelo contrário, os que defendem a razão e pugnam pela verdade ficam tidos por idiotas e ignorantes. Levante-se o réu. Leia-se o libelo. Apesar de religioso e de teólogo de profissão, no seu escrito Quinto Império do Mundo, o réu declarou como profecias certas umas trovas quaisquer e que certa pessoa havia de ressuscitar antes da ressurreição universal. Pregou nos seus sermões vários castigos e felicidades a vir sobre a Igreja Católica. Deu tal falso profeta como iluminado por Deus, dizendo ser de fé a ressurreição por ele predita e que depois de ressuscitada esta pessoa, Dom João IV, apareceriam as 10 tribos de Israel, apresentadas então ao Sumo Pontífice, e haveria também a conversão universal do mundo. Não aceitou o réu a censura inquisitorial e agravou mais as suas culpas ao defender que o Quinto Império não há de ser o do Anticristo, conforme a verdadeira doutrina dos Santos Padres. Afirmou que os anos de duração e sucesso da Igreja se haviam de medir pelos da vida de Cristo e haver paz universal no mundo, acrescentando que, resolvido este à fé de Cristo, havia de durar 1000 anos, tendo Deus preso o diabo para que não tentasse a gente, como alegou dizer o Evangelho. Declarou que o mundo viveria então em paz, à imitação do estado de inocência, sem os pecados que agora se vêem, e depois, havendo de vir o Anticristo, se tornaria a soltar o diabo. Afirmou também que nesses 1000 anos, sendo tanta gente santa, se igualaria o número dos predestinados e réprobos, conforme Cristo indicara na parábola das virgens, que sendo 10, 5 se salvaram e 5 se perderam. Seja o réu castigado com as mais graves penas que por direito em tal caso merece, e em tudo haja cumprimento da justiça. Que tem o réu a alegar? Só pretendi em minhas respostas justificar o que defendo. Vejo pela leitura do libelo que sou acusado do que se supõe eu ter dito e escrito, ou tive pensamento de escrever, e em termos tão universais e vagos que não poderei responder senão em muito larga escritura. O tribunal concede-lhe um procurador para lhe instruir a defesa.